noite. Boa noite. Nós vamos iniciar nossas atividades esta quarta-feira à noite, fazendo a nossa leitura. Pedindo a permissão do mentor da casa, Euripides Barçanufo e sua equipe, para quem não conhece, e a fotografia dele, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que vá para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade esta quarta-feira à noite. Nosso irmão Manuel vai fazer a explanação e nossa irmã Mira vai fazer a radiação para os lares e a leitura do Evangelho. Irmãos, que o nosso Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre. No Evangelho capítulo 17, o homem no mundo. Um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações, não deixeis permanecer neles nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e nele gerar frutos de caridade e justiça. Que assim seja. Que assim seja. Agora nosso irmão Manuel. Então, boa noite a todos. Boa noite. Que bom que nós estamos aqui, né, para podermos adentrar dentro desse universo tão importante, que é todas as informações que a gente recebe e precisa tanto na nossa luta diária, né? E eu falo isso porque muitas das vezes eu estou aí, e como é bom estar aí, a gente poder entrar na casa espírita, se envolver com tudo, da nossa mente, né? E antes de começar os trabalhos, eu sempre gosto de fazer uma mensagem para já ir aquecendo o nosso espírito. E essa diz assim, ó: o meu tempo é o hoje. Eu não vivo o passado é que vive em mim. Paulinho da Viola que disse isso, olha que legal. Um dia eu vi num show, falei, vou anotar, porque é uma grande verdade, né? O passado tem que não viver na gente, né? E hoje, para a noite de hoje, eu trouxe para a gente adentrar nesse universo também. Jesus, todos nós temos uma imagem, uma opinião de Jesus, o mundo inteiro, né? E o Espiritismo também traz claramente o que Jesus significa. Tanto é que a gente não tem imagem, não tem nada, né? Mas só a consciência da dimensão desse Espírito que pesou aqui, né? Então eu trouxe para a gente reviver isso e poder tirar as lições para todos nós. Jesus é a doutrina espírita, né? Sem ser dono de nada e sem ninguém se adorar de nada. Então começa, lógico, com Jesus vem anunciar o Consolador da humanidade, o Espiritismo, né? Então nós vamos ver agora o que isso significa. Então, no capítulo do Evangelho, no capítulo 6, no item... Está aqui, ó. Capítulo 6, no item, vamos ver aqui, 3, está aqui. Consolador prometido, quem anotou foi São João. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha só que detalhe, eternamente, que legal, né? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Quando Jesus disse isso, realmente o Espiritismo, naquela época, não tinha como ser implantado aqui nesse planeta, né? Mas quanto a vós, quer dizer, todos que iam reencarnar após essa mensagem dele, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém,
o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Hoje, o que o Espiritismo fez? Não abriu, desmistificou totalmente Jesus e trouxe todas as notícias do mundo espiritual que a gente não tinha acesso. Se não fosse o Espiritismo, nós teríamos a mediunidade implantada nesse planeta? Não teríamos, porque nenhuma religião aceita. Nós teríamos as obras de André Luiz, essa psicografia fantástica do nosso querido Chico, também não está exatamente dentro do que o Cristo disse há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Olha que incrível isso, né? Esse é o Jesus e a doutrina espírita. Então, com isso, abre-se todo esse universo. E aí a gente tem que perguntar, tem como separá-los? O Espiritismo de Jesus? Tem como separá-los? Não é? Não. E aí vem, no livro do nosso querido Chico, na questão 352, essa explicação, por que não pode separar o Espiritismo de Jesus? Bom, devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo. Aí Chico anota a pergunta e vem a resposta. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Olha que bonito isso. Todos, os homens despertam. Não é ser dono de um pensamento, de uma diretriz, de uma religião, mas da mente, da evolução de cada um. E aí vem aqui ainda. Com isso fica claro, para que a gente possa despertar para a era grandiosa da compreensão. Ainda estamos desde o Espiritismo de 1857. Ele está muito recém aqui, para esse planeta que já vem nesse processo tão longo. Mas nós vimos, Jesus e o Espiritismo é isso aí. Bom, Jesus e o Espiritismo não vieram destruir as leis de Deus, de jeito nenhum. Vieram cumpri-la. E não é isso que a gente vê, não é isso que se prega, não é isso que nós temos que lutar cada vez mais. O Espiritismo não veio se adonar de nada, dizendo agora eu sou o manda-chuva aqui. Pelo contrário, e nós sabemos disso, nós espíritos, como nós somos cobrados. Como é que se reconhece o verdadeiro espírito? Pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências. Não tem refresco nenhum. Eu sou espírita, sou aqui com Jesus, então já estou garantido. Quando eu desencarnar, já, pelo menos metade do céu já é minha, só na hora que eu botar os pés lá. Negativo, tu pode ir por uma ribanceira bem legal também. Então, como é que fica isso? Então, vamos ver que nem Jesus, nem o Espiritismo vieram destruir as leis. Aí, no capítulo 1 do Evangelho, nos itens 1 e 3, nós vamos entender isso aí. Esse é o primeiro, capítulo 1, vamos ver onde é que está o item 3 e 7. 3. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la para dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Isso aí não tem um tempo aqui, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 50 mil, cada um vai construir o seu tempo. Por isso é que nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, de Jesus.
Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ela, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-las passar, do que as conduzindo a essa única prescrição. Aí vem o Espiritismo e abole todos esses relatórios de 500 mil leis. E qual é essa única prescrição? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Jesus tirou tudo e só disse isso aqui, ó. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós, a humanidade, fizesse só metade disso, tá? 50%, então, vamos ser assim, exagerado, né? O mundo estaria como nós estamos vendo hoje, a violência, a intolerância, a falta de caridade, a miséria, porque a pobreza tem que existir, né? Está no livro dos Espíritos, né? Mas a miséria não. A pobreza é uma prova para o espírito. Você está limitado a não ter quase nada. Mas a miséria, lá está claro isso, a miséria não. E o que a gente vê hoje no planeta? Quantos miseráveis existem? A gente vê diariamente. Né? Então, olha só aonde Jesus foi. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O homem vai ter capacidade de entender isso quando? Ainda falta muito que desenvolver ainda. Vamos lá. Vamos ver o item 7 agora. Ele não vem destruir nada. Vocês viram aqui? Nada. O item 7. Assim como Cristo disse, não vem destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo nos diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos mesmos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras de toda a humanidade. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara no reino de Deus na terra. Tem algum prazo aqui? Tem algum prazo? Não, né? Olha só, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Pode demorar 500 anos, 1000 anos, 5000. Não vai ser regeneração quando terminar aqui esse século, 2100, que maravilha, agora está tudo uma beleza. Mas de jeito nenhum. É só ver o homem onde está ainda hoje. Ele vai se transformar tanto para a gente ser aqui, como nós vimos aqui, a paz absoluta? Não é? A gente vê hoje, tem 17 guerras rolando hoje no planeta. 17. Quantas não são nem citadas? Né? Porque é de povos primitivos, tipo na África, lá, aqueles doidos lá que tem espalhado por esse mundo aí, né? Se guerreando tribos, mas tem 17 guerras. Né? Mas o caminho é esse aqui, ó. Nós vamos um dia chegar lá. Então a gente está vendo que Jesus e a doutrina espírita tem esse caminho para o homem seguir. Não aceita uma religião ou o mais poderoso, mas todos, inclusive nós que estamos aqui. E aí, ó, já que está nesse tópico aqui, né, nem o Espiritismo, nem o Jesus veio destruir a lei, no Consolador, nós voltando lá naquela parte, nós vamos encontrar aqui, quer ver? Outra pergunta. Aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ela está. É a 352.
O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. E não é isso que o Espiritismo faz? A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas, efêmeras dos triunfos materiais. Olha a diferença aí. O Espiritismo nunca buscou poder, nunca teve o domínio de manipular, de dominar nada. O poder, sabe? Eu sou esse poder. A gente sabe como as religiões usam o poder para isso. A gente sabe. Esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, aí é para nós, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, antes altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Então, o Espiritismo e Cristo não tem como separar. E nós sabemos disso, né? A gente olha o trabalho do Chico, né? O nosso querido e eterno Chico, que nós todos devemos amá-lo profundamente, porque foi outro espírito que, meu Deus do céu, que espírito que teve aqui. Todos nós sabemos disso, quando a gente vê a imagem dele física, o que ele pregou, o que ele fez, o que ele trabalhou, o que ele passou, o que ele sofreu, o que ele foi perseguido. Só de André Luiz, quantas obras ele tem? O Chico escreveu. Emmanuel, fora, que não é esse daqui, é dele com Emmanuel, o Consolador. E aonde estão essas explicações aqui? Fora o que o Chico trabalhou, chegando cansado do trabalho dele, que ele tinha que sobreviver também, e saindo do centro espírita, que hora da noite, atendendo as pessoas, psicografando cartas para centenas que iam buscar cartas dos seus parentes que desencarnaram, do país inteiro. Olha só o Chico, com 90 e poucos anos, ele não trabalhava mais fisicamente, mas o exemplo e quem precisava dele, ele atendia. Olha só a distância desse espírito para nós, que temos que somos espíritos também, mas que temos que vencer tantas e tantas e tantas coisas, né? Olha que coisa fantástica que é isso, né? Por isso que a gente tem cada vez mais entender esse mecanismo aí. E a respeito de Jesus, que mistificaram tanto Jesus, né? Nos filmes, nas fantasias, né? Eu particularmente, antes de me tornar espírita, eu só acreditava em Deus. Meu barato era com Deus, né? E como a minha geração era toda muito, aquela geração muito doida, né, na época, né? Mas nunca fizemos o mal, nunca. Eu nunca cheguei numa esquina e disseram assim, cara, apagaram lá o Serafim, apagaram lá o Zequinha lá na esquina, sabe? Fulano de tal deu 3 facadas no outro. Nunca um amigo meu me disse isso, nem eu disse isso para um amigo meu. Mas a nossa geração era daqueles anos 70, né? Aquelas doideiras todas, né? Jesus Cristo, para mim, cara, Jesus Cristo não está com nada, meu. Esse cara aí, para-te. Eu não conseguia entender quem era Jesus. Chegando no Espiritismo, quando eu vi, né, entendi quem é esse Espírito, olha, por favor, Jesus foi o ser mais evoluído que pisou nesse planeta. Né? O trabalho dele foi fantástico aqui. Tanto é que marcou todo esse planeta inteiro. Querendo ou não, tendo religião ou não, ele deixou alguma coisa aqui.
E tem no livro dos Espíritos, né? Nessa famosa pergunta que nós espíritas sabemos, né, dela, mas vamos relembrar aqui, ó, 625. Quer ver? 625. Está aqui. Está aqui. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Viram bem essa frase, a montagem dessa pergunta 625? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Deu. Teoricamente, a gente imagina, né, que ia ter assim uns 2 palmos de página para tu ler, né? Jesus, né? Com uma lista desse tamanho, né? Não. Jesus. Se pegarem o livro dos Espíritos, vocês, quem tem nas suas casas, podem ler uma por uma. Nenhuma pergunta do livro dos Espíritos acaba assim, só uma frase, só uma letra, sabe? Só um pá. Ele é tão grandioso, a dimensão dele, que o tipo mais perfeito, Jesus. Não precisa historinha nenhuma. A gente sabe disso. Né? E não é a pura verdade isso? Se fosse outras religiões, o que faria? Né? Já ia criar uma imagem fantástica, algo extraordinário, para ficar gigante. Não, nós temos que ter essa consciência. Jesus. Né? Nosso tempo está indo, tem mais um pouquinho. Jesus também disse, meu reino não é desse mundo. O Espiritismo também não é. Não é? Olha só. E nós vamos ver isso aqui, ó, no capítulo 2 do Evangelho. Eu gosto de trazer isso aqui porque tudo que eu falo aqui está dentro, não é nada achismo pessoal. É isso que é importante para mim e para todo mundo, porque é a verdade que está aqui. Ó. Meu reino não é desse mundo. E disse Jesus, e o Espiritismo também não é. Então aqui, ó, no capítulo 2, no item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, meu reino não é deste mundo. Quem é que ia entender isso? E quantos ainda sabem que do mundo espiritual, como o Espiritismo explica? Né? Quantos ainda estão distantes disso hoje? Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunha da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Quem é que ia entender isso na época? Né? Quem? Hoje em dia já é difícil. E aí a gente vê, né, no item 2. Ó, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreende ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como o eixo do ensino do Cristo,
ele foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem que ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Né? Isso aí é a mais pura verdade. Né? O Espiritismo veio através de Allan Kardec, que disse que ele era o codificador. Kardec não se adonou da doutrina espírita, se adonou e disse, não, agora a doutrina espírita é minha. Eu sou o codificador. E outra coisa que chama muita atenção, Allan Kardec iniciou o Livro dos Espíritos em 1857 e a Gênese em 1860. Eu acho que não sei se tem anotado. Tem. E a Gênese em 1868. Que ano que Allan Kardec desencarnou? 1869. Olha só. É por acaso, né? Ele teve um treco lá e caiu duro. Olha só. Porque ele tinha cumprido a missão dele. Ele não precisava mais ficar aqui. Ele deixou todas essas obras básicas, né? Ele deixou o esboço do Centro Espírita, que ele deixou. Hoje as casas como existem, mas na época dele não. Mas ele deixou casas para ser encontrado. E ele deixou também o esboço da literatura que forma, como a Revista Espírita e tantas outras. Ele deixou tudo isso montado. Quando ele cumpriu a missão dele, teve um treco e desencarnou. Foi embora. Em 1868, escreveu a última obra básica. Em 1869, ele se foi. E deixou mesmo isso aqui. Né? Outra coisa também, ó, que o Espiritismo trouxe, não é aqui, ó. Jesus esclarece: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele esclarece o porquê disso. Não é? E o Espiritismo, unindo através da mediunidade de Chico Xavier e André Luiz, nos narra a vida no mundo espiritual. Toda a obra que Chico psicografou de André Luiz é só do mundo espiritual. Que nós daqui, se não fosse o Espiritismo, a gente não tinha noção de que existe, que quando a gente desencarna, nós vamos para uma outra dimensão, mas que a vida continua. Lá você vai ter isso a gente aqui não tem a menor capacidade de atingir essa dimensão, porque isso é apagado, senão aqui ia ser um hospício, né? Imagina a gente vindo do mundo espiritual aqui e se lembrando será? Não ia dar certo nunca, não é? Pela nossa condição. Então André Luiz nos narra claramente como funciona tudo. Quem lê a obra de André Luiz sabe disso, né? Ele diz que lá existem as coisas em outra dimensão, as flores são muito mais bonitas, Como é que a gente pode avaliar isso? Né? Mas a gente sabe. E o dia que nós desencarnarmos, nós vamos chegar lá. Alguém aqui já recebeu alguma mensagem de algum parente que partiu? Eu nunca recebi. Mas quantos milhões receberam na obra do Chico que eu falei antes aqui? Não é? Então é exatamente isso. As várias moradas é isso. Conforme você vai atingindo um nível de evolução, você vai galgando moradas diferentes, mais evoluídas, com menos matéria, menos atraso, menos maldade, menos tudo. Não é? E outra coisa interessante aqui também, quer ver? Jesus é o caminho da verdade e da vida. O Espiritismo é esclarecimento, consolo e compromisso diário com a reforma íntima. Olha aí a verdade aqui para nós, que estamos aqui hoje. Né? E é exatamente isso. Nós somos esclarecidos, nós temos o consolo, mas temos um compromisso diário com a nossa reforma íntima. Aí cada um de nós aqui, né,
quando não tiver ninguém, tá? Se tiver coragem de ir lá para o espelho, né? Ou se olhar e falar assim, será que eu estou indo legal mesmo? Será que eu tive toda a tolerância hoje? Será que eu não julguei ninguém? Né? Essas coisinhas, né, que a gente faz, porque ninguém é perfeito. Né? Então, mas o nosso compromisso diário é com a reforma íntima. Isso, toda a mensagem de que o Cristo deixou aqui e o Espiritismo nos coloca nisso. Cada um vai conviver com isso conforme vai evoluindo. Porque nada nos é cobrado também, não, você tem que fazer isso. Se você fizer, que bom para você. Ninguém pode apontar o dedo para a gente. Né? E Emmanuel nos deixa, para a gente terminar adentrar nesse universo de Jesus com a doutrina espírita na nossa trajetória, Emmanuel diz assim, trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizado no deserto das consciências. Olha aí. Onde é que está o deserto das consciências? Que eu disse aqui para vocês, quando a gente vê o universo e o mundo hoje, como é que está aí. A miséria que ainda tem no planeta, as guerras, a violência, a intolerância, tudo isso. Né? Mesmo, né, que a gente, né, que a nossa luta está localizada nesse deserto, a gente tem que continuar trabalhando por Jesus. Né? Por quê? Cada vez que a gente faz o bem, cada vez que a gente estende a mão a alguém, como é que a gente se sente? Vocês aí que já fizeram isso, né? Que todos nós, espíritos, de alguma forma a gente faz, uns mais, uns menos, não é? Como é que a gente se sente quando faz? Não é um sentimento que não tem palavra para explicar? Né? A gente não vê a grandiosidade de fazer isso, quando a gente se lembra de tantos e tantos exemplos de pessoas que fazem isso, né? E como tem também no mundo, a gente se esquece, né? A gente só se lembra das guerras, dos conflitos, dos assassinatos. Agora, uma coisa que sempre me admirou profundamente, para a gente encerrar aqui o nosso trabalho, é os Médicos Sem Fronteira. Médicos de países ricos, que estão lá teriam tudo que precisam, conforto, comodidade, tudo, deixam e vão trabalhar lá nesses conflitos, nesses países que tem essas tribos aí na África, espalhadas por aí, de pessoas miseráveis, que não tem nada, e eles vão lá fazer cirurgias, salvar vidas, tirar as dores das pessoas. Não é fantástico essa turma? E tantos outros que fazem. A gente se lembra desse porque a gente está fazendo um comparativo do poder que eles têm, né? De se desligarem da matéria. Esses, está aqui, né? Estão trabalhando por Jesus, né? E eles vão lá e fazem. Então, e nós também, quando fazemos alguma coisa para estender a mão para alguém que bate na nossa porta, puxa vida, a gente se sente assim, uma pulguinha perto do Chico, né? Nós já somos uma pulguinha, né? Olha como o Chico dizia, né? Que ele era só a pulga do leão, né? Quando queriam transformá-lo em algo grandioso, né? Até nisso ele fazia, deixou esse exemplo para nós. Então, meus irmãos, eu trouxe isso aqui justamente pelo momento que a gente vê o planeta hoje como está. Como nós precisamos de entrar nesse universo aqui para nós e para os outros, né? Porque o único mundo que a gente pode transformar é o nosso. Esse a gente pode transformar, né? Porque o outro não vai depender da gente. Todos nós aqui vamos desencarnar, e nada vai se alterar profundamente, né? Agora, o nosso mundo a gente pode. E talvez se a gente fizer isso, a gente influencie um ali na esquina, um lá. Se influenciar um já está bom, porque vai ser mais um, né? A gente fazendo isso. Então, essa é a mensagem da noite de hoje para a gente, para que a gente possa aproveitar com toda essa experiência de espírito que nós já temos aqui nesse planeta, para cada vez se melhorar e melhorar tudo que nos cerca. Muita paz a todos.
Então, nós vamos agora para a irradiação para os lares, que nesse momento você se concentre para enviar o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que estiver. Nesse momento, vai fazer a irradiação. Amado Mestre, depois dessa reflexão, estamos com os corações e as mentes abertas para orarmos por aqueles que não tiveram esta oportunidade, principalmente por aqueles que já partiram para a verdadeira vida, os nossos entes queridos, aqueles que foram de maneira violenta para o mundo espiritual, que encontrem uma mão amiga encaminhando-os para um local de refazimento, para uma colônia, um hospital espiritual. Queremos orar também pelos suicidas, nossos irmãos que não tiveram a coragem de continuar aqui na Terra. Que Maria de Nazaré, sendo guardiã desses nossos irmãos, possa lhes estender as mãos no seu manto sagrado para os consolar e levarem a certeza de que terão novas oportunidades. Mestre, queremos neste momento agradecer a essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, que não nos desampara nunca. E assim, fazemos uma visita aos nossos lares. Que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos de harmonia, de paz, de saúde. Que cada um que convive conosco, que mora no nosso lar, esteja recebendo esses fluidos em forma de afeto e de bem-estar. E se algum irmãozinho desencarnado se encontra na psicosfera da nossa casa, que venha para esta casa de amor, para ser amparado e ajudado como nós. Muito obrigada, Senhor. E que nós que aqui estamos, possamos ter a consciência tranquila do dever cumprido, levando a certeza de que não estamos desamparados, que receberemos tudo aquilo que necessitamos e merecemos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Muito obrigada, Senhor. Não dispensa o amparo dos nossos mentores e intercede junto a Deus por todos nós. Obrigada e que assim seja. Então nós vamos agora receber o passe e mentalize-se o anjo da guarda para receber os fluidos positivos.